Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Policast, o podcast oficial do show da Polly. E hoje, gente, eu estou aqui para falar com vocês sobre Bridgerton, mais especificamente a terceira temporada da série Bridgerton, que está disponível na Netflix. Eu já falei, gente, brevemente sobre a nova temporada da série na transmissão ao vivo que eu fiz no último sábado, que eu estou fazendo lives aqui no canal todo sábado. E lá eu falei sobre Bridgerton. E, inclusive, eu recomendo que vocês vão lá olhar essa live, gente, porque ela foi realmente assim bem legal, especialmente porque eu fiz com participação especial do meu amigo Josfer, então foi muito incrível assim a gente poder debater sobre a série, realmente a gente discutindo, e trocando as nossas opiniões. Mas eu acabei decidindo, fazer um novo vídeo aqui falando sobre Bridgerton, e nesse formato de podcast, porque acontece que Bridgerton é um assunto que eu falo aqui no canal há muito tempo, acho que desde o início de 2021, 2022, alguma coisa assim, faz muito tempo já. Eu tenho um vídeo sobre todas as temporadas, as duas temporadas anteriores e a minissérie da Rainha Charlotte. E também tenho vídeos aqui falando sobre os livros, então eu já falei aqui no canal sobre o livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4, E por causa disso pensei, não, Bridgerton é um assunto importante no canal e eu preciso ter um vídeo específico, falando sobre essa nova temporada aqui. E especialmente, porque a live que eu fiz, gente, eu acabei tendo alguns probleminhas ali da internet. E aí a minha transmissão, ela tava travando um pouco, Nem tudo que eu falei deu pro pessoal entender e o pessoal ouvir direitinho na live. Então eu falei, não, realmente essa temporada, ela precisa, de um vídeo próprio. E é por isso que hoje eu estou aqui, pra conversar com vocês sobre a nova temporada de Bridgerton. Nesse terceiro ano de Bridgerton, a gente acabou pulando a adaptação do livro 3, que ela mostrava pra gente o romance do Benedict e da Sophie. E já pulou, pro livro 4, Eles adaptaram o livro que é Os Segredos de Colin Bridgerton, que é o livro, do Colin e da Penélope. E esse, gente, é um livro que eu gostei muito de ler, se eu não me engano eu li ele ano passado, e fiz vídeo aqui no canal. E o que eu mais gostei dele, porque eu gosto muito da personagem da Penélope. O que me faz gostar muito da Penélope é que ela é uma personagem, assim, que ela tem uma história própria dela, que está meio assim que independente ao romance, que eu acho muito interessante. Eu acho que de todas as personagens femininas de Bridgerton, pra mim, ela é a melhor e a mais interessante, de conhecer mais sobre ela e sobre a vida dela e os pensamentos dela. Tanto no livro quanto na série, a gente já vê ser estabelecido o interesse dela pelo Colin muito cedo, que eles tinham uma amizade ali desde que eles eram crianças. Ela sempre teve um crush enorme nele, mas ela nunca pensou que ele poderia algum dia se interessar por ela, E isso é uma coisa, gente, que já me instigava bastante desde que eu vi a primeira temporada da série, Porque a primeira temporada eu vi antes de ler os livros e só as outras, que eu vi depois de já ter lido vários dos livros. Não li a série toda ainda, mas já li vários. E eles são um casal, assim, que eu acho muito fofo, Então eu tava ansiosa pra ver essa questão da Penélope e do Colin, tanto quanto eu fui ler, quanto também agora que eu fui assistir. Mas a questão da Penélope, que além dela ter essa questão romântica, com o Colin, a gente sabe também que ela é a Lady Whistledown, E isso é uma coisa que a gente descobre na leitura do quarto livro, Mas na série a gente meio que já descobriu desde o final da primeira temporada, então a gente já sabia sobre isso, a gente já via um pouco, do processo dela de escrita, de como é que ela lançava o jornalzinho dela, o folhetim, e isso é uma coisa que eu acho que torna a personagem muito interessante. Eu amo o fato dela ser a Lady Whistledown, Eu amo essa questão de ela ser uma mulher que encontrou uma forma diferente de se colocar assim no mundo, de colocar sua voz pra fora, de dizer suas opiniões, de ser observadora, de escrever, de ter um talento, uma profissão, que é uma coisa que mulheres naquela época, não tinham da forma como ela estava conseguindo ali ter. Então eu acho que ela é uma personagem muito interessante e eu estava muito ansiosa para ver como é que eles iam trazer tudo isso, nessa temporada. O que aconteceu então, é que a Netflix, eles meio que deram continuidade a um novo formato de lançamento que eles estão testando nos últimos anos, Se eu não me engano, a primeira série que eles fizeram isso foi Stranger Things, a quarta temporada. E agora eles estão com essa coisa de lançar parte 1 e parte 2, ao invés de lançar a temporada inteira de uma vez. Então, a nova temporada de Bridgerton, ela teve a parte 1 com 4 episódios e depois a parte 2 com mais 4 episódios. Eu não consegui assistir quando a parte 1 foi lançada, Então, nesse último final de semana, eu acabei fazendo uma maratona, vi os 8 episódios, assim, tudo junto. Mas você percebe que realmente a primeira metade e a segunda metade, elas não parecem só uma mesma temporada dividida em duas partes, Que foi lançado um pedaço depois outro pedaço. Elas realmente parecem duas mini temporadas diferentes, Eu achei bem interessante que eles fizeram isso. A parte 1 da temporada, ela é muito mais focada no lado romântico da história, Que a gente vê o Colin, finalmente, ele percebendo que ele tem uma paixão pela Penélope, ele começando a enxergar ela de outra maneira, e ela também decidindo ali, mudar a forma como ela se apresenta na sociedade, Então ela muda o cabelo dela, muda a roupa, e aqui eu já preciso dizer, gente, que ela ficou belíssima. Eu acho essa atriz muito linda, muito maravilhosa. Pra mim, ela é uma das mulheres mais lindas da série Bridgerton, Mas também todas as mulheres de Bridgerton são muito lindas e maravilhosas, Mas assim, eu amei ver essa mudança, do guarda-roupa dela, dos penteados dela, eu achei incrível. Aquela cena, gente, no final do primeiro episódio, que a gente tem aquele baile,
que é o momento que ela vai inaugurar esse novo estilo, né? Ela tá usando aquele vestido que é um verde meio escuro, assim, quase um esmeralda escuro, sabe? Intenso. E aí fica aquele contraste com o cabelo ruivo dela, sabe? Eu amo, gente, pessoas ruivas vestindo verde. Pense numa combinação que combina perfeitamente. Tanto quanto é aquele ruivo mais avermelhado ou um ruivo mais alaranjado, feito da Penélope. Sempre fica lindo, né? Pessoas ruivas de verde ficam maravilhosas. E ela tava muito linda ali, gente. Muito maravilhosa, muito perfeita. E eu estava amando, né? Porque não só a atriz é belíssima, e eu gosto desse tipo de história, né? De personagens que eles se expressam de uma forma e depois passam a se expressar de uma outra forma, que tem muito mais a ver com o que eles se sentem por dentro. Acho que provavelmente pelo fato de eu ser uma pessoa trans, eu meio que acabo me identificando um pouco com esse tipo de narrativa, né? Então eu gosto bastante disso na Penélope. Mas também eu acho que ainda tem uma outra questão que eu me identifico com ela também, né? Que é o fato dela ser uma personagem plus size, né? Ela é uma mulher gorda. E aí é uma coisa que é muito difícil a gente ver, né? Em série, em filme. Uma mulher, sabe, com esse corpo, né, com essa forma de ser, poder se expressar dessa forma que é sensual, que é confiante, que é bonita. Então é uma coisa assim que ela é muito importante em vários sentidos. Ela é importante dentro da história, ela é importante no que ela significa, né, fora da história e dentro, né, da sociedade que está assistindo essa série. Então eu achei que foi uma coisa muito legal. Eu amei realmente, assim, eu gostei muito, especialmente porque no livro eles dão a entender, isso é uma coisa que eu já vi algumas pessoas discordando de mim, mas na minha interpretação, a forma como eles descrevem a Penélope no livro, dá a entender que com o passar do tempo ela emagreceu. E, inclusive na capa do livro eles colocam, né, uma mulher magra para representar a Penélope. E eu gosto que na série a atriz, ela se mantém sendo ela mesma, porque ela sempre foi bonita, né? Então ela não precisava mudar de corpo, sabe? Mudar a forma como ela era, para ela poder ter esse romance com o Colin, né? O Colin, ele só precisava se ligar, né? Ele só precisava perceber ali que o que ele tinha por ela era muito mais que uma amizade. E eu achei que a forma, né, como a primeira parte da temporada foi desenvolvendo essa questão, né, dele percebendo aos poucos que ele gostava dela, foi muito legal. Uma coisa que eu queria dizer assim, meio que uma reclamação, mas eu entendo porque a série não fez isso, porque é uma coisa que as outras temporadas também não costumavam fazer, mas eu gostaria que eles tivessem feito, é incluir alguns flashbacks, né, com cenas dos episódios antigos, porque eu acho que é muito legal, né, você meio que relembrar visualmente como era a interação dos dois antigamente. E eu queria que nos momentos que o Colin estivesse pensando sobre a Penélope, eles tivessem colocado algumas cenas de flashback, né, que trouxessem cenas da primeira temporada, da segunda temporada, e ele refletindo sobre coisas que haviam acontecido no passado. Eu acho que, inclusive, a gente ter aquela memória mais presente de como eles se portavam no passado, em comparação com como eles estão se portando nessa temporada, seria algo que tornaria ainda mais forte, né, o contraste dos personagens e o quanto que eles cresceram, o quanto que eles amadureceram. Isso é uma coisa, inclusive, que às vezes, né, pesquisando na internet, você pega uma foto deles na primeira temporada e pega uma foto na terceira temporada e você vê como eles estão diferentes. É uma diferença, assim, muito incrível, muito maravilhosa. E eu queria, né, que a série tivesse deixado isso um pouco mais explícito, né, porque a série, ela é uma coisa visual. E eu acho que se a gente tivesse aquele visual realmente de colocar lado a lado, né, o flashback, as memórias e o presente, o contraste, ele seria maior ainda. Porque se você parar pra pensar assim, as primeiras temporadas, né, elas foram lançadas há muito tempo atrás. Né? Eu lembro, inclusive, quando eu vi as duas temporadas, eu não tava nem morando no Canadá ainda, não tinha nem feito intercâmbio ainda. E aí, já faz muito tempo que lançou, e de repente chega essa nova temporada, e a Penélope, ela já muda de estilo no primeiro episódio, que é uma coisa que, dentro da temporada, eu acho que faz todo sentido ela já mudar ali no primeiro episódio. Mas o que eu quero dizer é que meio que a gente esquece do passado dela, a gente esquece como eram as roupas dela antes, sabe? Porque ela tem essa mudança muito rápida. Então a gente vê a terceira temporada e parece que ela sempre foi confiante assim, mas não, ela não era, né? E eu queria que a temporada tivesse deixado isso mais evidente visualmente, né? Trazendo flashbacks e fazendo esse contraste do antes e do depois. Mas agora falando sobre uma coisa que eu gostei bastante aqui da temporada, né, gente? Foi deles terem colocado meio que um outro interesse romântico, né, pra Penélope. Na verdade, não era nem interesse romântico, porque não havia romance entre eles, mas era uma outra possibilidade dela se casar, né, e dela conseguir sair da casa da família dela, que era o que ela mais queria no início da temporada, né? Ela só queria se livrar pra não ter que ficar ali com a família dela pelo resto da vida. E ela acaba encontrando outro rapaz, que inclusive eu esqueci o nome dele, porque ele acabou sendo também esquecido dentro da própria série, né? Ele aparece na primeira metade, nos 4 primeiros episódios, mas depois na segunda metade ele nem aparece mais, esse personagem é meio que descartado. Mas ele teve uma função ali na primeira parte e eu achei que foi boa, né? Dele mostrar pra Penélope que havia uma outra opção pra ela. Ela poderia ter um casamento ali, né, sem amor, mas que seria, né, prático, seria útil. Ele não ficaria com ela o tempo todo, ela poderia continuar sendo a Lady
Whistledown. Ela poderia continuar escrevendo ali as coisas que ela queria, ele não ia ficar importunando ela, e ainda por cima, assim, aquele homem era muito bonito, né, gente? Porque ele era realmente muito bonitão ali, eu amei aquela barba dele loira, ele era muito gato, aquele homem. E aí, ela pelo menos teria um marido que era bonitão, né? Então, quando ele estivesse com ela, pelo menos ali, né, ela ia estar satisfeita, por mais que não fosse uma coisa que ela estivesse tão apaixonada. Mas aí, isso meio que traz, né, a presença desse personagem traz 2 temas que eu gostei muito. A primeira coisa, né, é a questão do Colin, né, ele ter ciúmes. Eu acho que foi legal a gente colocar esse interesse ali, né, um possível casamento para Penélope, porque meio que faz com que o Colin ele perceba, né, que ele pode perder a Penélope a qualquer momento. Então eu gostei dessa coisa de criar esse ciúme nele, eu achei que foi uma coisa legal de acontecer, dele realmente perceber ali, porque no momento que ele vê ela sendo cortejada por outra pessoa, é que ele percebe, né, que ela, as qualidades que ela tem, é óbvio que outro homem ia querer estar com ela, ia querer se casar com ela, porque ela é interessante, ela é bonita, ela é engraçada, ela é inteligente. E essas são qualidades que ele já sabia, ele já conhecia sobre ela, mas ele meio que, né, não dava a importância devida para ela, nesse sentido, né? Então ele não percebia quão única ela era, quão incrível ela era. E depois, quando ele tá perdendo aquilo, é que ele percebe como aquilo ali, né, o jeito dela ser, a personalidade dela, é uma coisa que ele precisa ter na vida dele. Então eu achei que esse aspecto aqui, né, essa temática, né, do ciúme que esse personagem trouxe foi muito legal. A outra temática que o personagem traz é uma questão assim de como a Penélope, ela não vai se contentar com pouca coisa. E eu acho que isso é uma coisa muito incrível, porque me faz me conectar com ela ainda mais, sabe? É por isso que eu digo que ela é a minha personagem favorita da série, porque ela, enquanto pessoa, né, fora somente da questão amorosa, ela tem muitas questões que pra mim são relevantes e com as quais eu me identifico. E ela é uma pessoa assim que ela não vai se contentar com pouco, ela não quer só um casamento que é prático, ela não quer só fazer aquele tipo de coisa. Ela quer tudo, ela quer ser a Lady Whistledown, ela quer ter um casamento por amor, ela quer, sabe, estar apaixonada, ela quer ter ali prazer, ela quer ser feliz, ela quer ter filhos, ela quer tudo e ela merece ter tudo, sabe? É aquela coisa, ela é uma pessoa ambiciosa e tudo bem, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito maravilhosa, porque quando ela tá ali com aquela possibilidade, né, de ser pedida em casamento por aquele rapaz, né, todo mundo ao redor dela tá tipo, meu Deus, muito sortuda, você já tem, né, tudo que você precisa, você já tá feliz. E ela fala, não, eu quero mais do que isso, eu quero uma paixão também, eu quero um amor, né, que seja caliente ali também, que tenha uma química, que tenha um negócio, que tenha um desejo. Esse aqui não tá tendo, eu quero tudo. Né? E eu gosto disso, é uma coisa que inclusive na série os personagens meio que não entendem, tanto ela, né, a mãe dela, por exemplo, fica bem preocupada, né, a Portia, ela fica tipo, meu Deus, mas minha filha, você tem que casar com esse homem, sabe, porque é um casamento que é seguro, não sei o que, é importante você ter segurança. Ela fala, mas pra mim só a segurança não é o suficiente, né, ela quer mais. E eu gosto disso porque eu tenho essa personalidade, eu sou uma pessoa ambiciosa, eu quero muitas coisas, sabe, eu tenho vários objetivos, vários sonhos em relação à minha carreira, né, várias coisas que eu quero conquistar, várias coisas que eu quero estudar, que eu quero conhecer, coisas com as quais eu quero trabalhar. Mas eu também tenho vontade, né, de viver um grande amor, de viver um romance, de constituir família, de ter filhos. Eu tenho ambição de tudo, sabe? Então pra mim não é uma coisa, ou profissional, ou romance, ou família, ou não sei o que. Não, eu quero tudo, eu quero absolutamente tudo e eu vou lutar pra ter tudo o que for possível. E a Penélope, ela tem esse mesmo jeito, essa mesma personalidade, isso é uma coisa com a qual eu me identifico muito sobre ela, né? E eu sinto que esse meio que um triângulo amoroso, assim, entre aspas, não chega nem a ser um triângulo, né? Mas esse rapaz está ali e ele está fazendo aquele ciúme no Colin e ele representar uma segunda oportunidade que a Penélope tem, né? Ele serviu exatamente para dar meio que a fagulha inicial desse sentimento de ambição da Penélope, né? Dela se dar conta daquilo. E isso é uma coisa que acaba sendo muito mais explorada na parte 2, porque a parte 2 acaba sendo focada não tanto no romance, né? Porque no final da parte 1 a gente já vê que realmente o Colin, ele se declara pra ela, né? Eles se beijam, eles se pegam ali na carruagem, que foi uma cena muito legal. E logo depois ele já, né, pede ela em noivado, já vai anunciar pra família, né, que eles estão noivos. Então é uma coisa assim que é muito legal essa parte 1. A parte romântica é bem isso. Mas aí na parte 2 é que a gente vai focar, né, na trama da Lady Whistledown, que é uma coisa que também no livro é muito desenvolvida, né, a partir da segunda metade do livro. Porque aí no meio do livro a gente descobre que a Penélope, ela é a Lady Whistledown, né, o Colin descobre aquilo, e aí a gente vai vendo todo o drama, né, pra ele aceitar essa verdade sobre ela, e como é que vai ser todos os dramas, e também a sociedade se juntando ali pra descobrir, né, a identidade dela. Eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas com a parte 2, né, por vários motivos, e um deles foi meio que a falta de romance. Eu particularmente não senti falta disso, eu achei que o que teve de romance, né, funcionou super bem. Eu também achei que a temporada, ela conseguiu ser sensual na medida certa, né, eu achava que a segunda temporada,
né? Ela tinha muito menos, né, coisas assim mais sensuais, eróticas do que a primeira, né? A primeira era muita safadeza, a primeira temporada de Bridgerton, e a segunda tinha muito pouco. E eu achei que isso foi uma coisa ruim da segunda temporada, porque o Anthony e a Kate, eles têm muita química, né? Eles eram aquela coisa, né, de enemies to lovers. Então tem aquela paixão, aquela coisa ardente, né? De que você tem tanta raiva da pessoa que na verdade você ama ela, você tá atraída por ela. Então eles tinham uma coisa assim que era mais um fogo, sabe? Então a segunda temporada me decepcionou nesse sentido. Mas a terceira não. Eu acho que a terceira ela teve exatamente o que ela precisava ter, né? O nível de sensualidade que ela precisava ter. Porque pra mim, pelo menos, né, o foco da história e o que eu gostava dessa história da Penélope e do Colin era muito mais do que o romance deles, mas a questão, né, realmente do trabalho dela como Lady Whistledown, né, e a forma como ele aos poucos ia aceitando isso, ele tinha que lidar com essa questão. Para mim isso era muito mais importante, né, do que só a pegação. E a própria pegação, no caso, né, gente, que teve, eu também gostei, mesmo que não tenha sido várias cenas, as que tiveram, eu achei muito legais, né, a cena da carruagem tem na parte 1, e depois na parte 2 a cena deles, né, no espelho, e depois eles fazendo amor ali pela primeira vez. Eu achei essa cena maravilhosa. Na minha opinião, ela é a cena de amor mais bem dirigida de toda a série Bridgerton. Eu sei que talvez algumas pessoas podem falar que esse casal não tem tanta química quanto os outros, né? Eu sei que eu vi muita gente na internet elogiando, né, a Nicola, acho que é esse o nome dela, né, a atriz que faz a Penélope, ela realmente é maravilhosa, mas tem muita gente que não gosta tanto do ator que faz o Colin. E até aí tudo bem, sabe? Eu também não vou defender muito ele não, porque eu nem me interessei muito por ele, meu interesse era a Penélope. E eu achei que aquela cena foi muito bonita, né, e muito bem dirigida, porque ela vai além só de, por exemplo, a química dos atores, ou então o quão safada essa cena é. Porque aí muita gente falando, mas a cena, né, mesmo que tenha pouca, as cenas do Anthony com a Kate são muito mais calientes, né, do que essa. Mas eu acho que a cena da Penélope com o Colin, o foco não era necessariamente ser caliente, era ser íntima, né, era ser uma coisa mais psicológica, mais assim, realmente aquelas pessoas que eram grandes amigos, que se conhecem há muito tempo, né, se abrindo um para o outro, né, expondo o corpo um para o outro, ela com as inseguranças dela, ela com a questão assim, de que ela não se sentia desejada e ele demonstrando para ela que ele desejava ela. Eu achei que isso foi muito bonito, foi muito poético, né, e foi uma cena que ela foi muito impactante sob um ponto de vista, né, psicológico e emocional, e não só uma questão, né, sexual em si. Então eu achei que foi muito bonito. Inclusive, eu achei que a forma como a cena é dirigida me lembrou um pouco da proposta, né, do James Cameron, quando ele faz o filme, né, Titanic. A gente vê ali Titanic, tem várias cenas, por exemplo, tanto a cena, né, que o Jack, ele desenha a Rose, e também a cena que eles acabam fazendo amor no carro, né, eu achei que tiveram elementos similares com essa cena aqui, né, de Bridgerton. Obviamente o contexto é diferente, porque não tá pintando, não tô no carro, enfim, não tô dizendo que a cena é igual, mas eu acho que a proposta da direção, que é fazer mais uma coisa que é sobre a intimidade deles enquanto casal, do que necessariamente fazer uma cena para deixar, né, o espectador excitado, assim, porque eu acho isso até meio besteira, né, porque a série não é um pornô, né, a série é uma narrativa, é uma coisa, e eu achei que narrativamente falando, essa foi a cena de amor da série, que eu achei a mais impactante, a mais bem dirigida, né, e a que tinha mais coisas a comunicar para a gente, né, então eu achei que foi uma cena muito, muito bem feita, achei muito maravilhosa, né, e assim, a atriz que faz a Penélope, incrível, ela é realmente assim, muito maravilhosa, muito linda, e eu amei, né, como a série representou o corpo dela de uma forma super positiva, né, super bonita, super incrível, porque é uma coisa que a gente não costuma ver, né, um corpo gordo, um corpo plus size, né, mid size, enfim, não são representados de maneira boa em filmes e séries, né? Simplesmente é sempre ou num contexto assim de comédia ou num contexto de depreciação. E naquela cena não, né? Aquela cena ela estava sendo desejada, ela estava sendo bonita, né? Então foi uma coisa muito incrível. Eu achei que foi assim realmente assim de quebrar muitos padrões, né? Essa série simplesmente existir, essa cena existir, né? Uma coisa que, por exemplo, a gente sabe que na Netflix tem muita série com safadeza, muita gente adora, né? Aquela elite mesmo, pelo amor de Deus, cada temporada, cada cena. No entanto, é todo mundo muito padrão, em todas as cenas, em todas as séries, em tudo, né? Então você ter essa diversidade aqui, né, de corpo, e isso sendo trabalhado de uma forma positiva, de uma forma bonita em tela, é uma coisa que é incrível. E além do mais, né, repito, gente, a atriz é muito linda, muito maravilhosa, e pra citar o hino do Brasil aqui, eu só queria dizer, em teu seio, ó liberdade. Mas voltando a falar então, né, gente, sobre a questão da Lady Whistledown, eu amei como tudo foi abordado. Inclusive, eu queria que a temporada tivesse tido até mais cenas da gente desenvolvendo essa questão, porque eu acho que é a minha parte favorita dessa história, né? Que é dela meio que acabar contando para o mundo, né? Expondo ao mundo que ela é a pessoa por trás daquele jornalzinho, né? Do folhetim.
porque eu acho que é uma coisa muito incrível sobre ela, especialmente porque eu também escrevo, né, gente? Então eu me identifico com ela. E eu gosto daquele momento, né, que a Cressida, ela acaba falando ali que ela é a Lady Whistledown, e a gente sabe que isso é uma mentira. E muita gente fica tipo, ai não, a Penélope, ela deveria aproveitar essa questão, porque agora ela tá livre, né? Porque agora outra pessoa vai tomar a culpa e ninguém vai saber que é ela. Mas ela fica tipo, não, eu não quero ver o trabalho, assim, da minha vida, essa coisa incrível que eu fiz, né, ser roubada por outra pessoa, ainda assim uma pessoa que eu nem gosto, sabe? Então ela tem orgulho de ser a Lady Whistledown, e eu achei isso muito, muito incrível, porque eu me identifico muito com esse sentimento. Eu amei, assim, que ela meio que tava colocando tudo em jogo, mas ela não ia desistir, né, de tudo que ela construiu. E eu gosto, inclusive, que, por exemplo, quando chega no final, que ela acaba contando ali, né, na frente da rainha, na frente de todo mundo naquele baile, que ela é a Lady Whistledown, ela diz pro Colin, né, se você quiser romper o nosso casamento, né, tá tudo bem, eu entendo, né? Então, por exemplo, a gente sabe como ela ama o Colin, a gente sabe como ela sempre desejou ele, mas mesmo assim o amor dele não ia fazer ela apagar quem ela é, né? E isso é uma coisa que também tem um pouco lá no livro também, que ela tinha orgulho dela ser a Lady Whistledown. E isso é uma coisa que eu acho muito incrível, porque ela tem que ser orgulhosa mesmo. O que ela fez foi incrível ali, o que ela conseguiu escrever, sabe? O modo como ela usa as palavras, como ela fala as coisas. Ela deixa a sociedade inteira, né? Todo mundo chocado, todo mundo parado para ler o que ela tem a dizer todos os dias ali, sabe? Isso é uma coisa muito incrível, né? E essa coisa assim de você ter uma realização própria, uma conquista própria, isso ser incrível, né? E você ter orgulho disso, isso é um tema que eu acho muito interessante. Para mim, mais interessante até do que só o romance, né? Mas eu também gostei, assim, de que a gente tem no processo, né, o Colin, ele sem entender isso direito, ele tá muito triste com isso, né? Ele se sente muito traído, né? A gente também vê que ele tem um pouco de inveja dela também, porque demanda muita coragem para ela ser a Lady Whistledown, né? Para ela escrever aquelas coisas. E ele também escreve, né? E ele é muito mais inseguro com a escrita dele, né? Então ele fica assim, nossa, ela é tipo, muito mais forte que eu. Sabe, o que é que eu tenho para oferecer para essa mulher se ela não precisa de mim? Eu, inclusive, né, queria até dizer que eu gostaria que essa reflexão do Colin tivesse sido mais desenvolvida ainda na série, que ele tivesse falado mais sobre isso, às vezes discutido com outros personagens sobre isso, né, porque eu acho que é uma coisa muito legal. No livro, eu achei que eles desenvolveram um pouco mais essa questão do Colin, né, dele ter essa certa inveja da Penélope. Na série, eu achei que não ficou tão bem explorado assim, mas eu também gostei do jeito que foi feito. E eu também acho, né, que é simplesmente, assim, um tema importante de ser abordado, né, em filmes e séries, especialmente quando a gente tá vivendo assim numa época que as minorias elas estão, né, conquistando seus direitos. Óbvio que ainda tem muito conservadorismo, tem muita coisa para melhorar ainda, mas de modo geral, né, diversas minorias estão conquistando cada vez mais direitos. E eu sinto, né, que quando a gente tem uma sociedade, né, que ela é meio que ensinada desde criança a viver dentro de um sistema ali, né, patriarcal, e você vai ter o homem sendo o provedor, o cara principal da família, o líder. E aí a gente começa a ter uma sociedade em que as mulheres estão cada vez mais independentes e trabalhadoras e não sei o quê. Às vezes tem alguns homens, por mais patético que possa parecer, tem muitos homens que eles ficam, nossa, mas qual é a minha função aqui? Qual é a minha função dentro desse relacionamento de estar com essa mulher que é maravilhosa e às vezes mais maravilhosa do que eu? Isso é um questionamento real, eu sinto, de homens na atualidade. Por mais patético que possa parecer, é real. Então eu gostei que a série abordou essa questão, né, dele refletir essa questão, porque é uma coisa que os homens, de modo geral, né, assim como o Colin, precisam aprender. Eles precisam aprender que, né, ser um pai, um marido, um amigo, um namorado, tudo isso, né, de uma mulher, quer dizer também apoiar ela, sabe, nos sonhos dela, nas ambições dela, no trabalho dela, na profissão dela, sabe? Isso é uma coisa muito incrível, né? E é uma temática que, nos últimos anos, ela é tão importante para os homens, né, gente? Que tá aparecendo cada vez mais obras. Tipo, dá pra você fazer meio que uma ligação entre isso e aquele filme da Pixar, né, Os Incríveis 2, né? Pode parecer uma besteira, mas é literalmente isso. Os Incríveis 2, a gente vai ver a Mulher Elástica, né, ela saindo pra trabalhar, ele fica, nossa, mas qual é a minha função agora? Né, eu vou estar em casa agora, como é que eu faço isso? Né, são transformações que estão acontecendo na sociedade. Então eu acho que é um tema que é relevante de ser debatido, né, é um tema que é interessante de ser debatido e, obviamente, né, o Colin ele precisa amadurecer sobre a visão dele de mundo. Mas eu acho que esse processo dele de amadurecer, né, é exatamente a jornada que é interessante, porque é uma coisa, né, que está acontecendo com muitos homens na atualidade. Mas assim, né, de modo geral, eu tô falando muita coisa boa dessa temporada, então vamos começar aqui também a falar algumas coisas, né, críticas negativas que eu tenho aqui para falar, porque nem tudo é perfeito, essa temporada também não foi perfeita. Uma coisa que eu queria reclamar aqui, né, é que eu senti que a terceira temporada, assim como a segunda, perde muito tempo com tramas paralelas. Na primeira temporada, eu acredito que a série Bridgerton conseguiu, né, trazer um equilíbrio, porque a gente tinha um casal principal e eles, obviamente, eram os personagens principais ali da temporada, né, no caso, a Daphne e o Duke. Eles eram os personagens centrais. E aí, as tramas secundárias, que eram poucas,
elas ficavam ali em algumas cenas e só ajudavam, né, a solidificar o universo de Bridgerton, né, toda a sociedade de Bridgerton, e isso era muito legal. Mas a partir da segunda temporada, eu senti que eles começaram a crescer muito, né, inchar muito as subtramas e os personagens secundários com tramas paralelas que não necessariamente levam a história principal para frente, que é a história do casal principal, né? A segunda temporada foi a que mais sofreu com isso, né? O Anthony e a Kate são um casal incrível, os atores são maravilhosos, eles são o meu casal favorito dos livros e, infelizmente, na temporada, eles mal têm tempo de tela. A maior parte do tempo é com personagens secundários ou com aquele triângulo amoroso horrível com a Edwina, né, que eles inventaram na série, que no livro nem acontece. Já agora, né, nessa nova temporada de Bridgerton, eu achei que não tá tão ruim quanto na segunda temporada, né? O Colin e a Penélope, eles ainda conseguem se manter ali sendo, né, a trama liderante da temporada, a trama principal da temporada, mas ainda assim eu acho que eles não conseguiram, né, repetir o equilíbrio lá da primeira temporada. Ou seja, as tramas paralelas, né, os personagens secundários ainda tem muito tempo de tela e eu achei que isso não foi tão legal. Várias vezes no episódio a gente tinha uma cena da Penélope ou uma cena do Colin e aí ia pra outra cena e eu ficava, meu Deus, eu quero ver Penélope e Colin de novo. Mas ia pra outra cena e era uma outra trama. Aí depois era mais uma cena e era outra trama, e depois outra trama, depois outra trama. Quando você via, já passava 15 minutos de episódio até você ter a próxima cena que a Penélope ou que o Colin estavam aparecendo. E isso foi uma coisa que realmente me incomodou. Às vezes, inclusive, eu preferia que a série fosse até mais curta, tivesse, sei lá, uns 6 episódios, mas que fossem 6 episódios enxutos, que você tirasse várias coisas que ficam, né, sendo enrolação, encheção de linguiça, e focasse realmente na história principal de cada temporada, ao invés de ficar criando um bando de coisa paralela. Mas eu também devo reconhecer que nem toda trama paralela é ruim. Algumas delas eu achei que foram importantes sim de acontecerem nessa temporada. Como, por exemplo, a história da Francesca, né, eu achei que foi incrível ter sido trazida aqui, porque a gente sabe que o livro dela, né, tem a ver com o luto, né, ela é viúva, então ela tinha que se casar com alguém, ela precisava encontrar um amor para ela se casar, e aí vai passar um tempo, e no momento que for a temporada dela, vai ser esse grande amor da vida dela morrendo, né, e ela tendo agora uma nova oportunidade de amor com outra pessoa, ela lidando com o luto e vendo que ela, né, não pode assim desistir do amor, que existe também uma oportunidade, uma segunda chance para ela amar mais uma vez. Esse é o conceito da temporada dela. Então, pensando sobre isso, realmente era importante que a gente já estabelecesse numa temporada anterior ela encontrando esse primeiro marido e se casando com ele, né, se apaixonando por ele. Então, essa foi uma trama, né, uma subtrama dessa temporada aqui, 3 de Bridgerton, que eu achei muito bem feita, muito legal. Gostei dela. Eu sei que ela teve algumas polêmicas, né, porque teve toda a mudança, né, do segundo personagem que vai ser o futuro marido, né, da Francesca, que nos livros, né, ele é um personagem chamado Michael, né, e ela vai acabar se apaixonando por ele no futuro, depois que o esposo dela tiver falecido e ela tiver ali viúva, não sei o que, ela vai ter uma nova oportunidade de amor, né, com esse rapaz, o Michael. E aqui na série, eles mudaram, né, para Micaela. Então, eles trocaram o gênero do personagem. Muita gente ficou assim com raiva, porque ia ser diferente do livro, enfim. E sobre essa questão, gente, eu entendo quem ficou com raiva, porque seria diferente do livro. Porém, eu sinto que muitas pessoas, elas ultrapassaram o limite e deixou de ser uma preocupação realmente com fidelidade da série, e muitas pessoas estavam começando a ser homofóbicas, né? Então, no caso assim de pessoas homofóbicas, né, que tem algum problema com casais sáficos, casais lésbicos, casais de mulheres bissexuais e enfim, sabe, assim, fica aqui minha nota de repúdio, nojo de vocês, né? Eu entendo completamente discordar de adaptações, é isso aqui, eu não preferia, né, que fosse dessa forma, eu queria que fosse assim, não sei o que, eu queria que fosse mais fiel, eu entendo completamente. Mas o tipo de homofobia que está sendo vista online, né, homofobia, bifobia e enfim, eu acho que é injustificável. Então, pra mim, se tornou uma coisa que no início eu entendia quem reclamava, mas agora eu já peguei ranço de quem tá reclamando, porque eu acho que eles passaram do limite, né? Então, acho assim que, independente da gente concordar ou não, é preciso todo mundo seguir em frente e aceitar que é isso que vai acontecer e esperar pelo melhor da temporada, né? As duas atrizes, eu achei que elas já tiveram química desde a primeira cena que elas tiveram juntas, então pra mim é isso, né? Esperar pelo melhor e torcer, né, pra que elas consigam no futuro ter uma temporada, né, delas ali vivendo o romance delas, e que as pessoas daqui pra lá, elas superem, né, e não fiquem só jogando hate assim pra cima das atrizes, porque eu acho que é uma coisa assim extremamente imbecil e imatura de se fazer, né, por mais que possa discordar de coisas feitas. A segunda temporada tem várias coisas de adaptação que eu discordo, mas em nenhum momento eu saí no Twitter atacando o pessoal que faz a série, os atores da série, os produtores, o showrunner, enfim. Então não faz sentido. E ainda por cima, no caso dessa segunda temporada, que tem gente, né, fazendo uma coisa que é criminosa, porque homofobia é crime. Então realmente não tem como a gente, né, aceitar. Então, minha opinião sobre a questão da Francesca é que eu gostei aqui dela nessa temporada. Estou ansiosa para no futuro
ver a temporada dela, né? E espero que daqui pra lá as pessoas superem, né, e que elas não sofram tanto ódio quando a temporada delas finalmente vier a acontecer. Uma outra, né, trama secundária que eu curti também foi a da Cressida, né, e da amizade dela com a Eloise. Eu sei que muita gente tava com raiva da Eloise, a Eloise ali meio que do lado errado da história ali, quando ela ficou contra a Penélope, mas eu acho que eu entendi a Eloise, por mais que eu não concorde com algumas coisas que ela estava fazendo, como ela estava pensando e agindo, eu acho que faz sentido de certa forma, eu acho que foi essencial para o crescimento da personagem, o amadurecimento dela. Então eu gostei da trama dela aqui, dela ter ficado amiga da Cressida, e eu gostei de como eles desenvolveram a Cressida aqui, porque a Cressida, ela meio que sempre teve um papel meio que de vilã, né, inclusive no próprio livro também tem aquela questão de chegar um momento que ela diz que ela é Lady Whistledown, e fica parecendo aquela coisa assim, nossa, que ela quer sempre chamar a atenção. E na série, eles meio que criaram toda essa subtrama dela, né, meio que para dar sentido àquela atitude dela. E isso fez com que a personagem, ela parecesse muito mais aprofundada, muito mais interessante. E eu particularmente gostei. E é uma história que está atrelada também à questão da Lady Whistledown, né, e à questão da Penélope. Então eu acho que é uma subtrama que meio que soma ali com a história e funcionou e fez sentido. Mas em compensação, né, gente, é a subtrama daquele casal, né, que eles agora ganharam um título de nobreza, né, que eles eram amigos do Duque lá na primeira temporada. E eles retornam aqui. Eu achei que essa foi uma história que ficou super aleatória na temporada, né? Eu gosto dos atores, acho os personagens carismáticos, mas eu achei que eles tiveram muito tempo de tela que parecia uma enrolação na temporada. Eles, inclusive, poderiam sim ter feito essa trama, mas sei lá, deixava essa trama para ser uma subtrama da próxima temporada. Eu acho que a questão é assim, que as subtramas não é que elas tenham que deixar de existir. Eu só acho que eles precisam maneirar um pouquinho e distribuir melhor. Então, ao invés de você colocar 5 subtramas diferentes numa mesma temporada, bota 2 na temporada, mais 2 na próxima temporada e por aí vai, sabe? De pouquinho em pouquinho, ao invés de já encher uma temporada de várias histórias paralelas. Então, aquela trama deles, eu acho que ela é sim legalzinha, mas que nessa temporada não funcionou, não tava valendo a pena porque tava fazendo a gente perder tempo. Outra trama também que eu achei que a gente tava meio que perdendo um pouco de tempo ali, foi a questão da Violet, né? E eu fiquei meio triste com isso, porque eu gosto bastante da Violet e eu acho que a ideia, né, dela se abrir mais uma vez para viver o amor era uma coisa que era muito interessante. Eu torço por ela, para ela poder ter, né, essa nova oportunidade de amar na vida dela. Mas eu acho que não fez sentido eles colocarem isso aqui agora, né, e ficar perdendo vários momentos assim de cena, muito tempo de episódio, mostrando ela com o irmão lá, né, da Lady Danbury, porque era uma coisa que você sentia que não tava levando a história pra frente, sabe? Eu ficava, meu Deus, eu quero passar isso aqui pra ver logo Penélope Collins, sabe? Então, eu acho que essas duas subtramas, elas não estavam valendo muito a pena ter aqui nessa temporada. Eu acho que eles poderiam ter colocado em outra temporada. Inclusive, a questão da Violet, eu acho que teria funcionado super bem na temporada da Francesca, porque a Francesca vai estar lidando com essa questão do luto, né, e ter uma nova oportunidade de amar. Então, talvez, vendo a filha viver essa nova oportunidade, a mãe também podia se abrir para ter essa oportunidade, ser uma coisa que trouxesse a Francesca e a Violet mais próximas uma da outra, né, e desenvolver o relacionamento de mãe e filha. Seria uma coisa muito interessante, sabe? Eu acho que é um exemplo de como você poderia pegar uma subtrama legal e esperar para desenvolvê-la no momento que fosse mais oportuno, que fizesse mais sentido. Mas, de modo geral, né, gente, eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre essa temporada. Eu achei que foi uma temporada muito legal, eu gostei muito dela, né? Eu acho, assim, que se eu fosse fazer um ranking, eu colocaria, em primeiro lugar, a primeira temporada, porque eu acho que ela é a mais equilibrada, a mais bem desenvolvida, a mais bem feita, né? Por mais que seja a adaptação do livro, que é o que eu menos gostei até agora de todos os que eu li. Do livro, ele é o mais fraco, mas eu acho que foi a melhor adaptação. E especialmente porque a série melhorou o livro, né? Aí depois da primeira, no meu ranking, eu colocaria essa terceira temporada. Eu acho que ela fica ali sendo a minha temporada do meio, porque eu achei ela realmente, assim, muito legal, muito divertida. Tem algumas coisas que eu reclamo, mas no geral, tô muito satisfeita, tô muito feliz. E a segunda temporada, apesar de ser o meu casal favorito e o casal que todo mundo mais ama, eu deixo em último lugar mesmo, porque foi a temporada que menos me agradou e que eu achei que fez uma adaptação que foi inferior ao livro, né, e que meio que estragou coisas que no livro eram melhores. Enquanto no caso da temporada 3, eu acho que ficou ali mais ou menos de igual para igual. Acho que tanto o livro quanto a série, mesmo com diferenças, são igualmente bons, né? E a primeira temporada eu achei que foi melhor que o livro, né? Mas como essa segunda, ela foi pior do que o livro, né? Ela fez um negócio que era meio ruim, então eu não gostei tanto, né? O que é uma pena, porque a Kate e o Anthony, eles são personagens muito legais, né? E inclusive eu espero, eu não sei como é que vai ser isso, mas eu espero que eles possam continuar aparecendo de vez em quando nas outras temporadas, né? Eu acho uma pena tudo o que aconteceu, né, com a Daphne e o Duke, que acabou fazendo com que eles não participassem mais da série. Eu acho que eu queria ver eles ali tendo uma ceninha ou outra, né? E infelizmente eles não estão mais na série. Eu espero que o mesmo não aconteça com a Kate e com o Anthony.
E eu espero também que isso não aconteça, né, com o Colin e a Penélope. Eu quero muito ver eles, especialmente porque a série dá a entender, né, que a Penélope ela vai continuar escrevendo como Lady Whistledown. Que isso também é uma diferença do livro, né? Porque no livro ela para de escrever como Lady Whistledown. E é uma coisa que eu tinha ficado meio triste. E na série a gente vê que ela vai continuar escrevendo. Então eu tô muito ansiosa pra continuar vendo essa personagem, né, lançando ali o seu folhetim. Eu quero muito ver também como é que vai mudar a forma como ela aborda as fofocas, né? Agora que todo mundo sabe quem ela é. Porque obviamente ela não vai poder ser, né, tão debochada como ela era antes. Ela vai ter que ser um pouquinho mais respeitosa, né? Pra não ter ali nenhum barraco na sociedade e o pessoal ia atacar ela. Mas no geral é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixo vocês por aqui. Até mais!